Oi, pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula. Nós vamos continuar nosso estudo com quadriláteros, né? Na aula anterior nós vimos a classificação, né? O que é um quadrilátero, sua classificação, a soma dos seus ângulos internos, né? Como construir o quadrado usando régua ou usando régua e compasso. Nós começamos a área dos quadriláteros. Nós vimos a área do retângulo e a área do quadrado. Então, a área do retângulo fazemos base vezes altura. A área do quadrado, pegamos o lado e elevamos ao quadrado. Vamos ver agora como fazer a área do paralelogramo. O paralelogramo também é um quadrilátero. Nós temos que o retângulo é um paralelogramo. Se o retângulo nós calculamos a área fazendo base vezes altura, no paralelogramo também dá para fazer base vezes altura. Mas isso se você conhecer a altura, né? Então, a forma de se calcular a área de um paralelogramo é a mesma do retângulo. É base vezes altura. Lembrando que a altura é algo medido de forma reta, né? Se você for medir sua altura, você não vai colocar a trena, né, de forma torta. Você vai deixar o mais reta possível com relação à base, que é o piso. Então, o paralelogramo, da mesma forma, a altura é posicionada, é medida de forma reta, ou seja, formando o ângulo reto com a base. Essa é a altura, né? Ou medida aqui, ou medida assim, dessa forma, ó. Né? A altura é a medida daqui para cá, ó, de forma reta. Então, a área do paralelogramo também nós fazemos base vezes altura. O trapézio nós vimos que ele tem apenas um par, né, de lados paralelos, que é chamado de base maior e base menor. Então, a área do trapézio utiliza esses dois segmentos, né, de lados paralelos, que é a base maior e a base menor. A área do trapézio nós vamos fazer a base maior mais a base menor, fecha parênteses, vezes a altura dividido por 2. Por quê? Imagine que eu vou pegar esse trapézio e dividir ele em dois triângulos. Aqui, ó, o triângulo azul e o triângulo amarelo. Observe que a altura dos dois triângulos é a mesma, né? A altura do amarelo, daqui para cá, e a altura do azul também, daqui para cá. Nós já aprendemos que a área do triângulo faz base vezes a altura dividido por 2. Então, veja, a área do triângulo amarelo é a base menor, o Bzinho, vezes a altura é dividido por 2. A do triângulo azul vai ser essa base, que é o Bzão, aí vezes a altura dividido por 2. A área total vai ser a soma, né? A área total do trapézio vai ser a soma do triângulo amarelo com o triângulo azul. Então, ó, some essa e essa. Então, se você colocar a H sobre 2 em evidência, vai ficar a base menor mais a base maior. Então, a área do trapézio nós fazemos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O losango também, que é um dos quadriláteros especiais. O losango tem a característica o seguinte, né? Os quatro lados são iguais, mas nem sempre, né, os quatro ângulos internos vão ser iguais. Nós vimos que todo quadrilátero tem duas diagonais, né? As diagonais do losango têm uma característica muito especial que as duas formam 90 graus entre si, ó. É a diagonal menor corta a diagonal maior, fazendo justamente 90 graus com ela. Então, ó, traçamos a diagonal maior e a diagonal menor, então o D maiúsculo, o D minúsculo. Nós dividimos o losango ao meio. Só podemos usar a mesma estratégia dos dois triângulos, fazer dois triângulos, a área dos dois triângulos e somar. Então, a diagonal maior ou a diagonal menor divide exatamente o losango ao meio. Então, é como se a gente se juntar, por exemplo, pega esse triângulo aqui, coloca aqui, esse outro triângulo aqui, ó, os dois juntos. Perceba que vira um paralelogramo. E nós vimos que o paralelogramo faz base vezes altura. Aí perceba aqui, dessa forma, o que é que acontece? Daqui para cá é o Dzinho, Dzinho. Então, daqui para cá é a metade, vai ser Dzinho sobre 2. E a base aqui é o D, ó.
Então, perceba, o D nessa nova configuração, né? Pegou o losango, dividiu ao meio, conseguiu formar um paralelogramo. Aí, olha só, o Dzão é a base, e perceba que o Dzinho sobre 2 acabou sendo a medida da altura desse paralelogramo aqui. Fazendo base vezes altura, vai ficar Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, a área de um losango é calculada por meio das suas, uma das formas, né? Calculado por meio das suas diagonais. Então, faz diagonal menor vezes diagonal maior e divide por 2. Então, temos aí as fórmulas de calcular as áreas desses quadriláteros especiais, né? Então, diz aqui, ó, calcule a área dos paralelogramos com essa altura e essa base. Então, nós vimos que a área do paralelogramo é só fazer base vezes a altura. Então, na letra A base é 4, a altura é 7. Então, a área 4 vezes 7 vai ser 28 centímetros quadrados. Na B, a base é 2,2, 2,2 e a base é 5. E 2,2 vezes 5 dá 11. Então, 11 centímetros quadrados. E na C, a área, base vezes altura. A base é 17, a altura é 8. Só fazer 17 vezes 8. Dá 136 centímetros quadrados. Ok? Só aplicar a fórmula de calcular. Nos trapézios, nós vamos precisar da base maior, a base menor e a altura. Então, a área do trapézio é base maior, mais a base menor, vezes a altura, depois a gente vai dividir por 2. Então, na letra A, observe. A base maior é daqui para cá, que mede 6. A base menor é essa daqui, que mede 2. Fecha parênteses, a altura é essa daqui, tá vendo? Ó, medida de forma reta é 3. Aí divide por 2. Ó, 6 mais 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 dividido por 2 dá 12. Então, essa área ocupada por esse trapézio é 12 centímetros quadrados. Na B, observa, a base maior é daqui para cá. Então, some 2 mais 6 mais 2. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 2 dá 10. Então, a base maior é 10. A base menor, que é daqui para cá, é 6. A altura aqui, ó, 4. Tudo dividido por 2. Então, vamos lá. 10 mais 6 é 16. 16 vezes 4 dá 16 vezes 4 dá 64. Dividido por 2, 32 centímetros quadrados. Próxima questão. Um terreno tem o formato de um paralelogramo, no qual um lado é 30 centímetros maior do que o outro. Sabendo que o terreno foi totalmente cercado e que a cerca mede 300 metros, determine os lados do terreno. Então, nós temos um paralelogramo. Vamos desenhar um qualquer, né? Paralelogramo qualquer. Nós vimos o que no paralelogramo? Que esses dois lados aqui, que são paralelos, têm a mesma medida. Vamos dizer que seja x e x. E que esses dois aqui têm a mesma medida. Segundo a questão, um lado é 30 metros maior do que o outro. Então, se esse daqui mede x, esse daqui vai medir 30 a mais. Então, x mais 30. Se aqui mede x mais 30, aqui também mede x mais 30. Diz que o terreno foi totalmente cercado. Então, ele vai cercar aqui, ó. Cercar essas distâncias, daqui para cá. Vai cercar daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, ou seja, o contorno do paralelogramo, né? O perímetro do paralelogramo.
Então, e o total cercado foi 300 metros. Então, perceba, se você somar x, mais aqui, x mais 30, mais esse outro aqui, que é x, e esse outro lado, que é x mais 30, somar os quatro lados, que é o perímetro, né? É o contorno do terreno. O total, segundo a questão, é 300 metros. Então, tudo isso aqui é igual a 300 metros. X mais x mais x mais x, observe, dá 4x. Aí, 30 mais 30, 60. Isso tudo igual a 300. Vamos isolar o x. Então, eu venho aqui dos dois lados, retiro esse 60, não, menos 60. 60 menos 60 dá zero. Aqui, ó, é 300. 300, você tira 60, dá 240. Agora, para você isolar o x, perceba que o x está multiplicado por 4. Então, a gente vai vir aqui e dividir por 4, para deixar o x sozinho. Então, aqui, ó, 4 e 4 dá 1. A 240 dividido por 4 dá 60. Então, veja, xx é 60 metros. Então, daqui para cá é igual a 60. Vamos lá, deixa eu escolher uma cor aqui. Ó, esse lado mede 60, esse lado mede 60. Então, esse outro aqui, ó, que é x mais 30. 60 mais 30, esse lado mede 90 e esse lado mede 90. Então, determinamos os lados do terreno. Aqui mede 90, aqui também, aqui mede 60 e aqui 60. Então, podemos dizer que os lados menores medem 60 e os dois lados maiores medem 90. A 4 diz o seguinte: um quadrado tem a área é igual a 225 metros quadrados. Qual é a medida do lado? Nós sabemos que a área do quadrado nós fazemos L ao quadrado. Então, perceba, igualando aqui os dois, nós ficamos com L ao quadrado igual a 225. Ou seja, você tem que descobrir qual é o número que A ao quadrado dá 225 ou a operação inversa da potência ao quadrado. Calcular a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, L é igual a 15 metros. Por quê? Porque a raiz de 225 é 15, ou perceba que 15 ao quadrado dá 225. Calcule a área. A 5 diz: calcule a área das figuras a seguir. Observe, isso aqui não é um quadrilátero. Mas ou nós podemos dividir, por exemplo, em triângulos, que nós já conhecemos como calcular a área, que é base vezes a altura dividir por 2, ou dividimos em dois quadriláteros. Observe, eu dividi em dois quadriláteros aqui, ó. Se eu divido aqui exatamente no meio, a altura desse, então, aqui é 8, então a altura desse é 4, e a altura desse é 4. Nós vimos que a área de um quadrilátero, no caso, observa, o formato desse aqui é um paralelogramo, então é só fazer base vezes altura. Só que nós temos dois paralelogramos aqui, ó. Os dois têm a base igual a 18 e os dois têm a base igual a 4. Então, já que tem 1 e 2, a gente vai multiplicar isso aqui por 2. Ou simplesmente interprete, são duas áreas. Então, a área total você vai somar a área dessa e a área dessa. Fazendo essa área aqui, base vezes altura, vai ficar 18 vezes 4, mais a área dessa, base vezes altura, 18 vezes 4. Aí, 18 vezes 4 dá 72, então 72 mais 72. Então, 144 centímetros quadrados é a área total, né? A área dessa figura aqui. A B, que é a área, no caso, a gente vai fazer a área de destaque, né? Que é essa área rosa aqui, ó. Essa área da região rosa. O que é que nós podemos fazer? Imagine que você quer construir uma figura desse tipo. Como é que você faria? Você ia dobrar o papel, não sei. Dobrar aqui de alguma forma e recortar essa parte. Então, se a gente recorta essa parte, a operação é de subtração, é de retirada. Então, nós podemos fazer o quê para encontrar essa área rosada aqui? A área que nos interessa. A gente faz a área total, como se fosse a área da folha,
e retira essa área aqui que foi recortada, que é justamente um losango. Então, a área do losango. Observe o que é a área total. A área total é um retângulo, ó. Aliás, um quadrado, porque esse lado dá 4, aí aqui dá 1 mais 2 mais 1 dá 4, é um quadrado. Então, a área total, nós vamos fazer simplesmente L ao quadrado. E o losango, nós vimos que faz diagonal maior, vezes a diagonal menor e divide por 2. Então, observando a área total, perceba que o lado é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, menos o losango, observe, a diagonal maior é daqui para cá, que mede 4. A diagonal menor é daqui para cá, observe, mede 2. Aí, dividido por 2. 4 ao quadrado dá 16. E aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. A 16 menos 4 dá 12. Então, essa área destacada, que é a área rosinha, mede 12 centímetros quadrados, certo? A média das bases de um trapézio mede 20 centímetros. Como é que faz essa média? É igual fazer média com suas notas. Você não faz a média das suas notas para saber se você passou no bimestre? Se você tem duas notas, para fazer a média de duas notas, você soma as duas, divide por 2. Se for 3 notas, você soma as 3 e divide por 3. As bases de um trapézio são dois valores. Você quer a média entre dois valores, então você soma os dois e divide por 2. Então, a média das bases, então vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2. E isso é igual a 20. A questão também diz que a base maior é 3 sobre 2 da base menor. Então, a base maior é 3 sobre 2 vezes b. Determine as medidas das bases. Então, veja só, para você não trabalhar com frações, por exemplo, você pode vir aqui e multiplicar por 2 dos dois lados, né? Multiplica por 2 dos dois lados para poder tirar essa fração daí. Já fica uma expressão mais fácil. Então, ó, esse 2 vai embora com esse 2, fica só o b mais o bzinho. E aqui 20 vezes 2 dá 40. Observe a outra informação. O bzão é igual a 3 sobre 2 vezes o bzinho. Então, tira o bzão, troca o bzão aqui por 3 sobre 2 vezes o bzinho, aí mais bzinho, igual a 40. Se você não quer trabalhar com frações, uma opção é, aqui está dividido por 2. Para eu tirar daí, eu vou precisar multiplicar por 2. Então, você vai multiplicar todo mundo, ó. Multiplica isso aqui por 2, esse aqui por 2, esse aqui por 2. Todo mundo. Se não, fica errado, né? Esse 2 vai embora com esse 2, fica 3bzinho. Aqui, ó, b vezes 2, 2b. 40 vezes 2, 80. Aí, 3b mais 2b dá 5b. Igual a 80. Aí, para isolar aqui, a gente vai precisar dividir por 5, para tirar esse 5 daí. Então, vai 5 embora com 5, fica b. Aí, 80 dividido por 5 dá 16. Então, olha só, encontramos o bzinho. Então, a base menor mede 16 centímetros. Já que o b, a base maior, é igual a 3 sobre 2 vezes o bzinho, a gente substitui aqui, ó. O bzinho vale 16, então coloca aqui 16. Aí você faz agora 3 vezes 16 dá 48. E 48 dividido por 2 dá 24. Então, a base maior desse trapézio mede 24 centímetros e a base menor mede 16. Na figura, há 3 quadrados. A área do quadrado 1 mede 16 centímetros quadrados. A área do quadrado 2, então, essa daqui, 16 centímetros quadrados. A área 2, 25 centímetros quadrados. Determine a área do terceiro quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, a gente precisa saber a medida do lado.
Então, observa o seguinte, ó. Se a área 1 é 16, quanto será que mede a medida do lado? Pensa aí, qual é a raiz quadrada de 16? É 4, ó. Então, observa que daqui para cá mede 4, daqui para cá mede 4. Observa, 4 vezes 4 ou 4 ao quadrado dá 16. Qual é a medida do lado do quadrado 2? Se a área é 25, pensa aí, a raiz de 25 é 5. Então, observe que daqui para cá mede 5, daqui para cá mede 5. Porque, ó, 5 vezes 5, base vezes altura é 25, ou então pensa, 5 ao quadrado dá 25. Então, a gente achou o lado do quadrado 1, o lado do quadrado 2. Perceba que o lado do quadrado 3, você vai precisar somar todos os dois, ó. É os dois juntos. Então, se daqui para cá mede 4, daqui para cá mede 5, o total, né, daqui para cá mede quanto? Some 4, 4 mais 5, ou seja, 9 centímetros. Então, observe, ó, que o lado do quadrado 3 é 9 centímetros. Então, a área do quadrado 3 vai ser o lado, a medida do lado que é 9. 9 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81. Então, a área do quadrado 3 é 91 centímetros quadrados. Pessoal, antes de encerrar o capítulo, vamos estudar um pouco sobre simetrias, né? Uma das simetrias que nós vamos estudar aqui é a isometria. A isometria é a transformação de uma figura geométrica em outra igual, certo? Transformação de uma figura em outra geometricamente igual. Ou seja, a figura se mantém semelhante, se mantém igual à original, só que com algum aspecto diferente. Então, por exemplo, translação. Né? Na translação, na simetria de translação, a figura passa por um deslocamento em certa direção. Então, por exemplo, se a azul é a figura original e ela foi transladada para formar a figura amarela. Perceba que o formato é o mesmo, os segmentos, a distância são as mesmas, a área é a mesma, a figura é igual à original. Entretanto, ela está deslocada para cá, ou seja, está em uma posição diferente. Então, translação é o deslocamento, né? Deslocamento da imagem. Para você saber que distância se deslocou, escolha um ponto. Por exemplo, esse ponto aqui até esse daqui na figura, a figura transladada, a figura obtida. A distância daqui para cá, PG, é 1, 2, 3, 4. Então, foi uma translação de 4 centímetros, por exemplo. Né? Translação de 4 centímetros. Na reflexão, imagine um espelho. Né? Se você coloca uma figura no espelho, você vai ver a imagem refletida. Ela vai ter as mesmas dimensões, o mesmo formato, a mesma característica, só que de uma forma invertida, né? A imagem refletida. Então, nós nomeamos isso aqui como eixo de simetria, que é como se fosse o espelho, né? A distância, por exemplo, esse ponto, ó, a distância dele até o eixo de simetria é 1, 2, 3, 4. Então, na imagem refletida, a distância desse ponto até aqui também tem que ser 4, né? Então, refletir uma figura é reproduzir sua imagem como em um espelho. A reflexão acontece em relação ao eixo chamado eixo de reflexão ou eixo de simetria, que transforma a imagem em uma figura com as mesmas medidas da original, porém refletida. E na rotação, a figura é rotacionada, né, girada, com relação a um centro de rotação. Enquanto aqui a gente mede que cada ponto da figura tem que estar à mesma distância, né, do eixo de simetria, a figura refletida tem que ter as mesmas distâncias. Na rotação, essas distâncias têm que ser medidas com relação ao centro de rotação. Por exemplo, a azul foi rotacionada de forma a formar a figura amarela. Observe, por exemplo, esse ponto. Esse ponto daqui para cá, a distância é 3. Então, daqui para cá, para esse ponto aqui, ó, a distância também tem que ser 3. Então, em uma rotação, toda a figura é rotacionada em relação ao ponto denominado centro de rotação. A figura original e rotacionada têm as mesmas medidas e os elementos da figura original e rotacionada estão à mesma distância do centro de rotação. Ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Vão fazer as atividades, vão aproveitar o tempo aí para estudar, para aprender, para ver curiosidades, né?
Fiquem com Deus e até a próxima aula, gente.